Graça e paz a todos nós. Necessitamos dessa manifestação constante de Deus na nossa vida e que Deus nos abençoe neste estudo desta tarde. Estamos estudando o livro de Apocalipse e falando exatamente do período da tribulação. Nós cremos, pelo estudo da palavra de Deus, que o período da tribulação ainda vai começar. Nós não estamos vivendo, no momento, período de tribulação. Nós estamos vivendo tribulações do dia a dia, aquelas tribulações que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas não estamos vivendo ainda o período de tribulação, o período nacional, que estão presentes aqui no livro de Apocalipse, né? Mas nós vamos ler a palavra de Deus primeiro, Apocalipse capítulo 9, e em seguida nós vamos orar e depois analisar os versículos do capítulo. Capítulo 9 de Apocalipse. Capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes como dentes de leões. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões nas suas caudas, e nelas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou,
Eis que depois destas coisas ainda vem 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre, por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas se pareciam com serpentes e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de cobre, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem das suas imoralidades sexuais, nem dos seus furtos. Senhor, abençoa-nos no estudo da tua palavra, esta palavra verdadeira e esta revelação maravilhosa que o Senhor deixou para que nós compreendêssemos aquilo que vai acontecer à humanidade sem Deus, a humanidade que recebeu todas as oportunidades de crer na tua palavra, mas que rejeitou a tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender tudo aquilo que é necessário para nosso crescimento espiritual, para nossa confiança em Ti ser aumentada diariamente, a nossa fé ser fortalecida no Senhor. Abençoa-nos aqui e ajuda-nos a sermos instrumentos de testemunho do Teu Evangelho, para que mais pessoas possam conhecer o Senhor Jesus e escaparem desse período tão terrível que é o período da tribulação. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo esse período grave da tribulação, né? E quando nós lemos o livro de Daniel, que está muito intimamente relacionado com o Apocalipse, nós encontramos lá no capítulo 9 uma profecia que é uma profecia considerada fundamental para compreendermos a segunda vinda de Jesus, que é a profecia das 70 semanas. O que essa profecia diz? O texto de Daniel diz mais ou menos o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Você sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão em tempos angustiosos. Depois dessas 62 semanas e das 7 semanas, ou seja, das 69 semanas, o ungido será morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. E o santuário e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações que são determinadas, né? Então, o texto de Daniel fala o seguinte, que haveria uma ordem para restaurar Jerusalém. Essa ordem foi dada por Artaxerxes em 445 a.C. Isto está na história. E isto está em qualquer livro de história, e na própria Bíblia nós temos isso também, né? Então, Artaxerxes determinou a reconstrução, mandou Neemias voltar para Jerusalém para reconstruir o muro, 445, 444 antes de Cristo. Se contarmos 69 semanas de anos, a palavra aqui não é semana, é 77. A palavra significa 7, né? Foi traduzida semana porque o número de dias de uma semana é 7. Mas o que eles estavam se referindo aqui era a anos. Então, 483 anos depois, é exatamente o período em que Jesus estava indo para a cruz. Então, nós temos um período de 483 anos, que são apenas 69 semanas. Mas a profecia fala de 70 semanas. Então, resta uma semana para ser cumprida. Uma semana de anos, que são 7 anos ainda da história de Israel. Por quê? Porque a história de Israel não foi concluída. Jesus veio para ser o Messias, para ser o ungido, para ser aquele que assumiria o trono de Davi, aquele que reinaria em Jerusalém, aquele que restauraria a nação, mas os judeus o rejeitaram, não é? O rejeitaram. Então, a história de Israel ainda não foi cumprida. Então, esta última semana, a última semana de anos, que é a 70ª semana, não foi cumprida ainda. Ela será cumprida, nós cremos pelo estudo da palavra, e nós estamos fazendo um resumo aqui, um resumo do resumo do resumo, né? Esta semana é a semana da tribulação, porque exatamente no final do período de 7 anos da tribulação, nós vamos ter a segunda vinda de Jesus, que é o capítulo 19 de Apocalipse. Então, nós estamos estudando esse período tribulacional, que é a 70ª semana da profecia de Daniel. Então, essa 70ª semana da profecia de Daniel vai se cumprir, porque 69 delas já se cumpriram, quando Jesus foi crucificado, completaram-se exatamente no calendário, né? Muitas pessoas já fizeram a conta, né? E completaram-se no calendário exatamente no dia da morte de Jesus, 69 semanas. Então, a 70ª semana terá que ser cumprida, visto que as 69 já se cumpriram. Então,
Entre essas duas últimas semanas, entre a 69ª e a 70ª semana, existe, existe um período. O que está acontecendo nesse intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana? Já é um intervalo aí de quase 2000 anos, né? Porque da morte de Jesus até agora, quase 2000 anos. O que é que está acontecendo nesse intervalo? Esse intervalo entre as duas últimas semanas é o intervalo que Paulo menciona na carta aos Romanos, que é o período da graça, o período da história da igreja, o período em que Deus está levantando um povo exclusivo para Jesus, que é salvo pela graça de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não era vista no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos Israel, e que não é vista depois do arrebatamento, porque novamente Deus vai tratar com Israel. Não sei se entenderam o que eu falei, mas nós estamos vivendo um período agora da morte, da ressurreição de Jesus, até agora, um período chamado período da graça, em que é pregado o evangelho da graça, em que é anunciado o evangelho da salvação em Cristo Jesus, e para todos os povos, não só para judeus, nem só para gentios, mas para todos os povos. Estas pessoas que se converteram neste intervalo de tempo, elas pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva que vai se casar, né? Vai haver as bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus vai se juntar, se casar, né? Numa linguagem bíblica, com a igreja. O povo de Israel continuará sendo aqueles que são amigos do noivo, como João Batista anuncia lá no texto de João. Então, nós temos um intervalo entre essas duas últimas semanas. A última semana, portanto, é futura ainda, e é após o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque quando a porta da graça se fechar, a porta da graça se fechar, isto é, quando não houver mais nenhuma pessoa, nenhum gentio para ser salvo, quando Deus tiver completado o número de salvos que ele conhece desde a eternidade, então não haverá mais necessidade da igreja estar no mundo, e ela será tirada daqui. Então nós seremos arrebatados, conforme Paulo ensina claramente aos Tessalonicenses. Então, nós temos que a Bíblia nos fala disso com muita clareza. A ênfase da Bíblia é o capítulo 19, nós temos o período chamado período da tribulação, que se inicia com o arrebatamento da igreja e que termina com a segunda vinda de Jesus. Né? É um período que vai durar, felizmente, né, 7 anos. Se durasse mais, Jesus inclusive disse isso no sermão do capítulo 24 de Mateus, que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém escaparia. Não é ninguém da igreja, não. A igreja já está livre. Mas ninguém neste mundo que permanecer depois do arrebatamento, gente que não é salva, né, que não é da igreja, e que se converter durante o período da tribulação, porque vai haver pregação do evangelho do reino na tribulação, ninguém escaparia. Então, o anticristo, a ênfase da Bíblia é maior na segunda parte da tribulação. A tribulação é dividida ainda em 2 períodos. Jesus diz que o primeiro período da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, era o período de princípio das dores. E o segundo período era o período da grande tribulação. Então, a tribulação para Jesus
foi dividida em princípio das dores e grande tribulação. Né? A primeira parte, princípio das dores, a segunda parte, grande tribulação. O anticristo dominará nessa segunda parte da tribulação com poder absoluto. Absoluto. Satanás e seus anjos estarão na terra. É isso que nós vamos ver no capítulo 9 hoje. Serão expulsos dos céus. Deus derramará os maiores castigos nessa época e milhões de pessoas que se converterem nesse período serão martirizados. Ou seja, quem se converter nesse período será morto pela sua fé. Então, é um período de sofrimento também para os crentes, porque muitos que se converterem terão a ira de Satanás sobre si. Bem, então, nós já vimos a primeira parte da tribulação, a parte dos selos, né? Nós vimos o primeiro selo, o segundo selo, terceiro selo, quarto, quinto, sexto, e vimos o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, e martírio dos crentes, né? Cataclismas cosmos geográficos, geológicos. Então, esse período nós já estudamos no capítulo 6. E vimos no capítulo, nesse capítulo também, que o sétimo selo foi aberto e houve uma manifestação muito grande, né, de anjos com trombetas nas mãos, na segunda parte da tribulação. O sétimo selo apresenta 7 anjos com 7 trombetas. Né? Esse sétimo selo é aberto, ele desvenda o que vai acontecer, e o que vai acontecer é que cada anjo tem uma manifestação de juízo. E nós já vimos os 4 primeiros na semana passada, né? A primeira trombeta é juízos de Deus diretos, né, sobre a terra. O segunda trombeta, juízo sobre o mar, nós vimos isso aqui. Terceira trombeta, juízo sobre a água potável, né? A água potável vai haver uma crise hídrica sem precedentes, porque a água vai ficar imprópria para o consumo. A quarta trombeta, juízo sobre a luz da terra, uma crise energética sem precedentes também. E depois, os 3 últimos, esses são os primeiros. Esse é o primeiro ai, né? Nós já vimos que quando a gente quer reforçar um castigo, a gente fala, ai de você se fizer isso, ou ai de você quando eu te pegar, né? Então, esse ai é uma interjeição que fala da grande violência, da grande força destrutiva que vai haver nesse período. Então, os 3 últimos ais são esses 3 últimos que nós vamos estudar hoje, né? São trombetas que trazem juízos diretos, muito mais severos do que esses juízos que o capítulo 8 trouxe. Como nós vimos, então, a tribulação será um período caracterizado pelos juízos de Deus contra a humanidade sem Cristo. E Deus, ele usa métodos diretos e métodos indiretos. Por quê? Simplesmente porque ele é soberano e faz as coisas muito bem feitas, do jeito que a sua vontade soberana determina e de uma maneira absolutamente justa. Justa. Nós precisamos entender que o nosso critério de justiça não é igual ao critério de justiça de Deus. Deus é santo, perfeito. Os seus critérios de justiça são absolutamente retos. E ele tem, então,
grande misericórdia, até quando ele faz juízo, quando ele faz juízos condenatórios, ele é extremamente justo e misericordioso. Nós só vamos entender isso na eternidade, mas nós temos certeza de que até isso é a manifestação de misericórdia. Os primeiros 6 selos, então, são um resumo do que vai acontecer na primeira parte da tribulação. Enquanto quando o anticristo, que também é chamado de besta, exercerá domínio e causará guerra, fome, peste, mortandade e martirizará aqueles que crerem no evangelho do reino, que será pregado pelos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, conforme o livro de Apocalipse diz, e que alguns intérpretes querem espiritualizar isso aqui, mas não tem jeito de espiritualizar, porque o texto é extremamente claro. O 7º selo, que é aquele que nós estamos estudando agora, é relativo à segunda parte da tribulação. E ele apresenta 7 anjos, cada um com uma trombeta, anunciando os juízos de Deus, julgamentos, castigo contra a própria terra corrompida. A primeira trombeta, né, nós já vimos, contra a terra, a segunda contra o mar, a terceira contra a água potável, a quarta contra a luz, e agora as 3 últimas trombetas que nós vamos ver agora. E são juízos muito mais severos. A quinta trombeta, que nós lemos hoje, né, nós vamos ver o seguinte. Nas 4 primeiras, os homens foram atingidos, mas não foram atingidos diretamente. Eram fenômenos mais meteorológicos, fenômenos mais ambientais, não eram atingidos diretamente. Mas nesta quinta trombeta, os homens são atormentados diretamente. Os tormentos agora vêm sobre a humanidade. Por quê? Porque o poço do abismo vai ser aberto. O poço do abismo vai ser aberto. O que é o poço do abismo? O poço do abismo, ou abismo na Bíblia, é o lugar onde os demônios estão retidos. Não sei se lembram de Mateus, Marcos, né? Quando Jesus expulsa demônios, e eles pedem, não nos mande para o abismo. Por quê? Porque lá eles estariam presos, né? Lá eles estariam presos. O abismo é um lugar onde eles estariam trancados à chave e não sairiam dali. Mas o anjo do abismo recebeu uma chave, ele não tinha o poder de ter a chave, mas ele recebeu a chave do poço do abismo. E ele abriu esse poço do abismo. E a terra foi invadida por todos os demônios que estavam presos lá. Então, o texto fala claramente, né? Que os anjos que saíram, os demônios, né? Anjo. A palavra anjo aqui não significa anjo bom ou anjo mau, significa mensageiro. Eles são maus ou são bons. Os anjos bons são aqueles que estão servindo a Deus. Os anjos maus são os demônios, certo? Porque a palavra anjo necessariamente não significa que é bom ou mal. A palavra anjo significa apenas mensageiro. Então, esses anjos maus ou demônios, eles sairão do poço, do abismo, e eles invadirão a terra. E eles têm uma aparência, esses demônios têm uma aparência de gafanhotos para a terra. E foi dado a eles o poder de, como os escorpiões da terra, de atormentar os homens, de atormentar a humanidade, né? Eles, durante 5 meses, o texto bíblico é claro, nós lemos agora, né?
durante 5 meses, ninguém poderá morrer. A pessoa pode desejar a morte e não vai morrer. Pode tentar se matar e não vai morrer. Durante 5 meses, a humanidade sem Cristo será atormentada por esses demônios na forma de gafanhotos, né? E não são gafanhotos como nós pensamos, esses insetos que nós conhecemos. São parecidos com gafanhotos. Como gafanhotos, o texto nos diz, né? Tem a aparência de gafanhoto. E eles têm algumas características que o texto descreveu quando nós lemos. Foi-lhes dado que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente causassem dano aos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Olha só, Deus vai proteger aqueles que se convertem durante a tribulação. Vai ter um sinal na testa destes crentes da tribulação, de modo que esses gafanhotos, demônios, né, eles estarão atingindo apenas a humanidade sem Deus, atingindo apenas a humanidade sem conhecimento do Evangelho do Reino. Então, eles também receberam ordem para não matar, e sim para atormentar essa humanidade sem Deus durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, esse problema grave que vai acontecer é uma manifestação do juízo de Deus por meio deste anjo do abismo, né? Que nós vamos descobrir a identidade dele daqui a pouco. Esse anjo do abismo vai comandar estes demônios na forma de gafanhotos, e esses gafanhotos muito grandes, né? Sem Deus durante esses 5 meses. E então esta trombeta fala exatamente deste tipo de tormento, né? Essa quinta trombeta. E o aspecto desses gafanhotos era semelhante, não é igual, é semelhante a cavalos preparados para peleja, e as suas cabeças havia como que coroas parecendo, não são parecendo de ouro, e os seus rostos como rostos de homens, cabelo como de mulheres, etc. Essa descrição é a descrição da aparência desses demônios que sairão do poço do abismo. E como nós sabemos, Satanás tem um poder de fazer essas transformações. Paulo diz que ele se transforma até em anjo de luz, né? Satanás tem o poder de se transformar em anjo de luz para iludir aqueles que são de Deus, para tentar iludir aqueles que são de Deus, né? E eles tinham caudas como de escorpiões, ferrões nas suas caudas, para poder causar dano aos homens nesse período de 5 meses. Agora, quem era o chefe destes demônios? O chefe está no versículo 11. Tinham sobre eles, como seu líder, como seu rei, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Essas duas palavras têm o mesmo significado. Abaddon e Apolion significam ambas as palavras destruição. Então, ou é Satanás ou um anjo muito poderoso auxiliar dele, mas nós cremos que seja o próprio
o próprio Satanás. E então João diz assim: o primeiro ai, a primeira advertência grave passou. Eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. Dois ais. E agora nós vamos ver a sexta trombeta, né? O segundo ai. Então, na sexta trombeta, nós vamos ver um exército de 200 milhões de demônios. E esses 200 milhões de demônios são soltos. Eles estão impedidos, né? Estavam impedidos, eles estavam presos, seguros, não no abismo. Eles estavam em algum lugar no Oriente. Nós não sabemos exatamente aonde, porque João não fala isso. Mas o que ele diz é o seguinte: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar. Qual o altar? O altar que está no céu, né? De ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo anjo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, eles foram soltos, esses quatro anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. As coisas de Deus são todas exatas e acontecem no tempo certo, né? As coisas de Deus não são como as nossas, mais ou menos, né? As coisas de Deus têm hora marcada para todas as coisas. Então, o texto está dizendo aqui que ele é soberano. As coisas ocorrem do modo como ele planejou, do modo como ele determinou. Então, os anjos foram soltos. E ele ouviu o número deles: 20 mil, 20 mil vezes 10 milhares. Essa conta aqui dá 200 milhões. Né? E, e eu ouvi o seu número. Né? Então, João escutou o número, ele não calculou, não. Ele recebeu a informação do número. E o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu vi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que da cavalaria e os seus os cavalos e os seus cavaleiros, né, da cavalaria, não tinham couraças cor de fogo, jacinto e enxofre. Suas cabeças, as cabeças dos cavalos, eram como cabeças de leões. Claro que não tem cavalo com cabeça de leão, né? E de, de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Essas criaturas não são criaturas reais no sentido de que elas existam hoje. Elas serão criaturas que Satanás vai forjar para que elas sejam destruidoras. E por meio desses três flagelos, quais flagelos? A fumaça, o fogo e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Né? Foi morta a terça parte dos homens. Então, olha a malignidade de Satanás, a ira de Satanás e como ele está destruindo a humanidade, né? Ele está destruindo a humanidade sem Deus, porque os que estão temendo a Deus, eles estão protegidos pela inscrição nas suas testas daquela inscrição, daquele selo de Deus. Então, por meio destes três flagelos, eles são atormentados e são mortos. E a boca desses cavalos tinha, e as suas caudas, porquanto as suas caudas pareciam com serpentes, eles tinham cabeças como
as caudas dos cavalos tinham como se fossem cabeças, né? E como se fossem cabeças de serpentes, e causavam dano. Então, essas criaturas fantásticas são criaturas que Satanás vai lançar contra a humanidade sem Deus. Outros homens, agora olha, observem a dureza do coração, né? A identidade desse anjo do abismo, então, que era o rei das figuras descritas por João, representando demônios, é Satanás, e ele estabelece, então, este tipo de criaturas, ele levanta esse tipo de criaturas, e este exército composto de seres sobrenaturais, ou de seres até humanos, possuídos por demônios, né? Vão trazer esses castigos à humanidade. E nós estamos vendo que a, a, eles trazem esses castigos à humanidade, mas nem assim a dureza do coração dos homens se modifica. Observem bem o que diz o versículo 20. Ele diz assim: os outros homens, quais homens? Aqueles que que não foram mortos por esses flagelos, isto é, aqueles que não foram mortos pela, pelas, pelos flagelos do sexto selo, do quinto selo, da quinta trombeta e da sexta trombeta, né? Aqueles que não foram mortos por esses flagelos, isto é, aqueles que ainda permaneceram vivos, eles, apesar disso tudo, não se arrependeram do quê? Olha a prática desses homens. Aliás, isso está crescendo no mundo hoje, né? Hoje nós vemos o satanismo crescendo assustadoramente. Nós vemos igrejas de Satã, o demonismo sendo praticado. Então, nós estamos vendo uma preparação para a tribulação. Então, os outros homens não se arrependeram das obras das suas mãos. Não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles deviam se arrepender, vendo o que estava acontecendo. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, ou de madeira, né? Que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E nem ainda se arrependeram do quê? Das suas práticas. Assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições ou impurezas sexual, né? Hoje a depravação sexual é absurda, e nem dos seus furtos, né? Dos seus roubos. Então, essas pessoas estão debaixo do julgamento de Deus, porque eles não se arrependeram de todos esses pecados e das práticas de satanismo, né? Então, eles estão recebendo aquilo. E é interessante, porque eles tiveram prática de satanismo, mas o próprio Satanás agora está destruindo essa humanidade, porque nunca foi objetivo de Satanás salvar qualquer pessoa, mesmo aqueles que o adoram, não é? Ele quer destruir as pessoas. A obra de Satanás como disse Jesus, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, as pessoas que adoram Satanás e que acham que tem alguma vantagem, elas estão totalmente enganadas, porque o fim delas é a destruição por intermédio do próprio Satanás. Nós estamos vivendo esse tempo em que tem aumentado de maneira significativa o culto a demônios, como eu já falei. Mas isso alcançará o seu grau extremo
durante a tribulação. Isso revela também o coração de empedernido, né? O coração endurecido dos seres humanos, que mesmo com a pregação maciça do Evangelho, esse Evangelho do reino que será pregado na tribulação, eles persistirão numa vida de total depravação moral e sexual e de corrupção. Então, o texto nos mostra claramente isso, que nós estamos vivendo ainda um tempo em que essa depravação não chegou ainda a seu ponto máximo. Ela vai chegar ao seu ponto máximo no período tribulacional e Deus vai manifestar o seu juízo, até por intermédio do próprio Satanás. Deus vai usar até o próprio Satanás para destruição da humanidade sem Deus. Então, é uma evidência muito clara da insatisfação de Deus contra essas pessoas. Mas como assim? Será que Deus é injusto? Não. O evangelho do reino terá sido pregado na primeira parte da tribulação ao mundo inteiro. Então, ninguém poderá dizer, olha, eu não ouvi o evangelho. O evangelho será pregado na primeira parte da tribulação a todo mundo. Né? Jesus disse isso no sermão profético. Ele diz, este evangelho do reino será pregado a todos, então virá o fim. Né? Depois que o evangelho for pregado a todos, então virá o fim. Não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é pregado aos eleitos da igreja. Aos eleitos da igreja. Né? Então, quando o último eleito de Deus da igreja for salvo, nós teremos finalizado o período parentético chamado da graça. E aí nós teremos o arrebatamento da igreja. Bem, na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estudar o capítulo 10, que fala do livrinho, de um livrinho, né? Não dos selos, mas de um livrinho que João vê e que tem algumas revelações interessantes nesse livrinho. E depois, no capítulo 11, sobre as testemunhas que estarão testemunhando no período da tribulação, né? Duas testemunhas que Deus vai levantar, duas testemunhas especiais que ele vai levantar para testemunhar no tempo da tribulação. Que o Senhor nos ajude a crer na sua palavra, a confiar na sua sabedoria, a ter como certa a sua justiça e que nós possamos ser instrumentos de glorificação de Deus hoje, enquanto estamos aqui, e que tenhamos essa esperança, essa expectativa de que seremos arrebatados e na segunda vinda de Jesus estaremos com Ele participando desta vitória final dele sobre todos os inimigos.